Mas na tua concepção, Marcelo, você não acha que também falta um pouquinho mais de profissionalismo na direção do Flamengo? Porque a gente fala muito sobre isso, eu ouço muitos programas falarem sobre isso. Mauro César Pereira, que é um cara que eu acompanho, acho um cara comedido em seus comentários, é flamenguista, mas se tiver que tacar o pau no Flamengo, ele taca mesmo, que esse é o verdadeiro jornalista, né? Ele não é aquele cara parcial, né? Eu vejo ele falando coisas coesas, né? E aí, será que o Marcos Braz, com aquele jeitão de pai e não de diretor, não estragou um pouco, não só o Gabigol, como uma galera no Flamengo? Olha, assim, o que acontece? O Marcos Braz, ele fez a carreira dele em 2009, né? Quando o Flamengo praticamente estava nas cinzas. Não pagava salário, um monte de problema interno lá com o Pet e o Adriano na época. Tudo que era de ruim tinha ali no clube, e o Marcos Braz assumiu aquilo ali e ajudou o Flamengo em 2009 a ser campeão brasileiro. Uma coisa que ninguém imaginava. E ali começou uma carreira. Quando ele foi convidado em 2009 pela equipe do Landim, na verdade é Bandeira, a equipe que fez a reestruturação, ele veio porque ele já tinha... Ele é uma pessoa que participa do clube, ele é um sócio atuante no clube. É um cara muito gente boa, um cara que conhece o futebol. Só que a vida do dirigente, ela tem muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. A grande situação que eu sempre falo é o seguinte: o problema é sempre a falta de informação. Vou te dar um exemplo clássico, que é o que mais acontece. E às vezes isso cai na conta do dirigente e muitas vezes do Marcos Braz. Quando você vai negociar um atleta, você chega para o representante daquele atleta e faz uma proposta. O que acontece com muitos desses empresários? Olha, vou dar um exemplo para você. Eu quero 300 mil dólares na conta lá nas Ilhas Cayman, eu quero 200 mil dólares lá em Delaware, eu quero... Por quê? Porque esses caras não querem que o dinheiro apareça. Então, a gente vê muito clube trazendo atleta aí nessa forma, que ninguém fala, mas a gente sabe o que acontece. Não estou falando de ninguém, eu estou falando que isso acontece, certo? O Flamengo hoje, como é uma grande empresa, quando sai R$1 da conta, R$1, tem que ser verificado, tem que ser auditado. Então a gente tem a Adidas auditando o Flamengo, a gente tem todos os patrocinadores auditando o Flamengo, e a gente tem também uma auditoria, que muita gente não fala dela, é uma auditoria europeia, que é essa que atesta o Flamengo na Europa, dizendo o seguinte: esse clube lá na América do Sul é o único clube na América do Sul que você pode ir para lá e você vai receber. Inclusive essa auditoria faz para Real Madrid, Barcelona. Então o Flamengo, com essa estrutura, às vezes corre o risco de trazer um atleta que de repente a torcida quer. Isso é verdade. Então a gente pega, não vou falar de... alguns atletas do Corinthians que queriam vir ali, mais graduados, outros de alguns clubes que vieram para cá, e aí muita gente fala assim: pô, peraí, olha lá, tá vendo? O Marcos Braz é isso, o fulano de tal é isso. O Corinthians foi lá e trouxe, o fulano de lá foi lá e trouxe. O clube lá, porra, pra ver o Flamengo com aquele dinheiro todo, não traz o atleta. Mas aí o que acontece? A negociação, ela não é expressa na imprensa, ela não é falada, porque não pode falar. O Marcos Braz não pode ir na imprensa e falar assim: ó, eu não trouxe jogador tal, porque eles queriam lavar dinheiro lá e o Flamengo não lava. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Então isso atrapalha muito as negociações. E isso cai na conta dele. Porque como ele não pode falar e a torcida fala e joga na conta dele, ele fica quieto. Só que ele faz uma coisa que eu acho fantástico. Ele não precisa falar. Se você pegar o hall de títulos que ele tem desde 2019, vamos pegar 2009 pra cá, ele é um cara vencedor no clube. Então eu acho que às vezes... O Mauro César é um cara que realmente é um cara que fala muitas coisas boas, às vezes nem tanto, mas eu acho que falta um pouco de informação também para o Mauro César, para ele poder até pensar no que fala também. Eu acho que falta isso um pouco também, não só no Mauro César, mas na imprensa no geral. O Marcelo me fez pensar longe agora, porque eu acompanho futebol no geral. E aí eu me lembro que o São Paulo Futebol Clube contratou um jogador chamado Orejuela por 13 milhões de reais, que não fica em clube nenhum. Aí ele falou de lavagem de dinheiro, não foi ele, pelo amor de Deus, ele só tá falando de uma coisa e eu pensei longe, tá certo? Lavagem de dinheiro, tá aí. Vou começar a pensar melhor sobre isso, porque é estranho, né? Um cara como o Orejuela, que ninguém quer saber do futebol dele, o São Paulo contratar por 13 milhões de reais um tal do Orejuela. Lavagem de dinheiro existe no futebol, como em vários setores, como na política e em outros setores mais. Caso para se pensar, ele falou uma coisa certa. Marcelo, eu agradeço demais a tua colaboração com o canal Daniel Dias, tá certo? Você foi um cara muito esclarecedor e, quem sabe, numa próxima falaremos novamente. Daniel, obrigado aí, tudo de bom aí pra vocês aí, que você continue aí o teu trabalho aí, que dê tudo certo pra você. Valeu demais. Valeu, um abraço, cara.